Graça e paz a todos os irmãos e amigos que sempre estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Tá? Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando as lições da revista Compromisso. Tá? Na verdade, eu gostaria de, antes de nós ministrarmos a lição, apresentar a você. Essa aqui é a revista que nós, assim, na nossa igreja, nós estamos estudando ainda. Se eu não estou enganado, faltam 2 lições ainda para a gente concluir essa revista, tá? Mas essa revista é do trimestre passado. Porém, nós ainda estamos concluindo, tá certo? Então, hoje, tá? Hoje é dia 6 de outubro, tá bom? Uma terça-feira. Nós estamos hoje, pela graça e misericórdia de Deus, dando início às ministrações da nossa lição da revista Compromisso do 4º e último trimestre de 2020, tá certo? As lições da revista Compromisso do 4º trimestre, elas têm por base o livro de Apocalipse, tá bom? Então, são estudos bem complexos, tá certo? São estudos que a gente precisa, na verdade, ter mais algum tempo, um tempo a mais de estudo, de pesquisa, porque são assuntos que realmente existe uma simbologia, existe algumas questões teológicas que precisam ser levantadas, tá bom? E precisa, na verdade, de algum tempo a mais para a gente poder estar ministrando. E nós estamos voltando nesse 4º trimestre de 2020 com os slides das lições, tá certo? Você que é professor da Escola Bíblica Dominical e você que sempre utilizou os slides que a gente prepara aqui para a ministração das lições aí na sua igreja, tá certo? Pode ficar tranquilo que estaremos publicando, tá certo? Essa live está sendo realizada pelo Facebook, tá bom? Nós iremos postar esse vídeo também lá no nosso canal no YouTube, o canal Davi Pérez, e nós estaremos postando lá, tá bom? No canal do YouTube, como também estaremos postando no nosso grupo Compromisso com EBD lá no WhatsApp, nós estaremos postando o slide dessa lição, a lição número 1, tá certo? Do 4º trimestre de 2020. Ela tem por título Apocalipse, o livro da revelação. Tá bom? Então, quero também dizer a vocês o seguinte, vocês que continuam estudando a revista antiga, que é essa aqui, do trimestre passado, continuem estudando a revista, tá certo? Terminem normalmente, tá bom? Esses slides que eu vou passar aqui, esses vídeos que a gente está fazendo aqui em termos de live, eles estarão lá no nosso canal no YouTube. Quando você chegar na oportunidade de começar a estudar a revista do 4º trimestre, você vai ter acesso aos vídeos, vai ter acesso ao slide, tá certo? Estamos somente nos antecipando para que a gente não fique atrasado com relação às nossas lições, aos nossos vídeos, tá certo? Então, o título da nossa lição de hoje, a primeira lição do 4º trimestre de 2020, é Apocalipse, o livro da revelação, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude para que possamos estar transmitindo a sua palavra, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, mais uma vez, seja dada ao Teu santo nome. Nós Te louvamos, Deus, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e lhe pedimos, ó Deus, que nessa manhã de terça-feira o Senhor possa estar nos ajudando, nos orientando e nos instruindo, Deus, naquilo que iremos falar, naquilo que iremos ensinar da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa colocar diante dessa live, diante dessa internet, diante desse Facebook, pessoas que desejam aprender mais da Tua palavra, pessoas que desejam glorificar o Teu nome, pessoas que desejam, ó Deus, crescer no conhecimento da Tua palavra. Iremos, na verdade, Deus, crescer juntos, porque nós não conhecemos nada da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito vasta. O pouco que nós conhecemos, Senhor, não é nada em relação à Tua grandeza. Então nós Te pedimos, nos ajuda, nos capacita, nos usa, para que possamos falar das Tuas grandezas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o título da lição, como eu já disse, né? Apocalipse, o livro da revelação. EBD 1 do 4º trimestre de 2020. O textuário, tá certo? Dessa lição é Apocalipse, capítulo 1, o verso 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Certo? Então, o livro de Apocalipse, na verdade, foi escrito pelo apóstolo João, tá? Enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, e teve toda aquela questão lá da revelação, enfim. Tá? Isso a gente vai ver no decorrer das demais lições. Tá certo? O livro do Apocalipse é um livro, a sua escrita é muito simbólica, muita simbologia, muitas vezes palavras que a gente não entende, tá certo? Mas a gente vai, na verdade, tentar explicar com a ajuda do Senhor, tentar explicar a vocês para que a coisa fique mais clara, fique mais objetiva. Começando aqui pelo texto, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Tá? Se alguém tem alguma dúvida com relação ao que significa Alfa e Ômega, na verdade, Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Ômega, a última letra. Então, traduzindo para o nosso português, o princípio e o fim, que na verdade o próprio texto já diz, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, isso aqui já fica bem claro para todos vocês, tá certo? A nossa introdução diz assim: a palavra Apocalipse significa revelação. Quando você ver ou ouvir a palavra Apocalipse, está em uma conotação de revelação, certo? Oráculo, né? Revelação, mistérios de Deus, enfim. Então, a palavra Apocalipse significa, na verdade, a palavra revelação, certo? O termo revelação é a tradução original do grego, tá? Apocalipsis, que significa tirar o véu. Revelação, né? Quando se diz assim, vou tirar o véu, né? Vou tirar a capa, vou tirar a túnica, você vai revelar alguma coisa que está por baixo daquilo ali, tá certo? Então, significa, na tradução original do grego, apocalipsis, tá certo? E tem um significado de tirar o véu, uma revelação, tá bom? Ele expõe temas que estavam ocultos e revela temas que estavam acontecendo nas igrejas da Ásia, tá bom? A Ásia Menor, né? Onde, na verdade, a revelação do Apocalipse de João foi mais específica, na Ásia Menor, que hoje, nos nossos dias atuais, é a Turquia, tá bom? Então, aí, se você tiver uma dúvida com relação à questão da Ásia Menor, também na época conhecido como Anatólia, tá bom? Mas hoje, nos nossos dias atuais, é toda aquela região ali onde está localizado a Turquia, tá bom? Para a gente entender isso aqui. E outros eventos que aconteceriam tempos depois de serem escritos. Para quem pensava que o Apocalipse era um livro que só revelava o que haveria de acontecer, se enganou. Quando a gente fala do livro de Apocalipse, muitas pessoas entendem que o Apocalipse é somente a questão daquilo que irá acontecer. O Apocalipse ele só está falando com relação a futuro. Não é só com relação a futuro que o Apocalipse fala. Se a gente ler Apocalipse 1:19, vamos ler. Apocalipse capítulo 1, o verso 19. Eu peço que você que esteja nos vendo aí pela live, né, você fique com a Bíblia aberta, porque a gente pode estar, né, lendo alguns textos e precisam ser conferidos na palavra. Olha o que é que diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então significa dizer que o livro de Apocalipse é um livro que ele trata daquilo que aconteceu, passado, trata daquilo que está acontecendo, presente, das coisas que são presente, e daquelas que hão de acontecer. Tá certo? Para a gente entender melhor essa questão. Tá? Então, quando João recebeu a incumbência de escrever o livro de Apocalipse, né, tanto que o próprio Cristo ele disse, tudo que você vê, escreve num livro, tá? Para que fique registrado. As coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. Muitas profecias do livro se cumprem no decorrer da história da igreja revelando Jesus Cristo. Muitas das profecias do livro de Apocalipse
elas já aconteceram no decorrer da história. Se vocês prestarem atenção, a nossa leitura diária, tá bom? Com relação a esta lição do livro de Apocalipse, né? da lição 1, né? O livro da revelação, se vocês prestarem atenção direitinho, as leituras da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? De segunda a sábado é do capítulo 7 ao capítulo 12 do livro de Daniel. Para vocês entenderem. Tem alguns estudiosos, alguns teólogos, né, que dizem que o livro de Daniel, tá, do profeta Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque é um livro também baseado em revelações, em sonhos. Sonhos que os reis tiveram, revelação que Daniel teve e que condiz com a questão do final dos tempos. Tá certo? Existem algumas menções no livro de Daniel que são relatadas com relação ao fim do tempo, ao fim dos tempos, ao Apocalipse mesmo. Então o livro de Daniel, ele é balizado, tá, na questão, algumas profecias do livro é balizada na questão do final dos tempos, do juízo final, tá bom? Então por isso que o livro de Daniel é chamado, tá, como o Apocalipse do Velho Testamento. Então a nossa leitura diária, do capítulo 7 ao capítulo 12 do livro de Daniel, nós temos aí de segunda a sábado, do capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel. Então, muitas das revelações do livro de Apocalipse já foram cumpridas no decorrer da história. Mas enfatiza os acontecimentos que ainda estão por vir. Tá? Muitas profecias já foram cumpridas, mas ainda, tá, ele enfatiza os acontecimentos que estão por acontecer. Tá certo? Que ainda irão acontecer. A profecia não foi totalmente cumprida. Tá certo? Existem coisas que ainda irão acontecer e que o livro já relata o que irá acontecer. O objetivo do livro é tirar o véu de Jesus Cristo a todos, é revelar Jesus Cristo a todos. Tá certo? Essa é a intenção do livro, revelar. Por que revelar? Porque muitos ainda nos nossos tempos atuais estão com Cristo oculto. Eles não entendem que Jesus é o Senhor, eles não entendem que Jesus é o Salvador, eles não entendem que Jesus, ele é o Messias, que veio, que derramou o seu sangue, que entregou a sua vida por amor à humanidade. São muitas pessoas que não entendem isso ainda. Tá bom? Este livro é a plena revelação de Cristo em sua glória e poder. Existe uma história, que é verídica, na verdade, em que a história informa que os judeus, aqueles judeus ortodoxos ainda, né, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Só que ele já veio. Jesus já veio. Jesus já cumpriu toda a profecia. Jesus já cumpriu todo o sacrifício. Jesus, ele nos deu um livre-arbítrio agora mais intenso. Jesus, ele nos tornou livre. Não há mais necessidade de um Messias vir. Agora, a segunda vinda de Cristo à Terra é como o autor da lição está dizendo aqui, tá certo? Ele revela Cristo em seu poder e glória. A Bíblia diz que quando ele veio, ele foi um homem de dores, testado nos trabalhos, maltratado, humilharam ele. Olhando para ele, nós não vimos beleza nenhuma. É isso o que a tradução bíblica fala com relação a Jesus, né? Quando ele veio. Mas o Jesus ressuscitado, o Jesus que se apresentou diante de João, o evangelista, e disse: João, escreve num livro todo o seu poder e glória. Então o livro de Apocalipse, ele tira o véu de Jesus Cristo a todos, ele apresenta Jesus Cristo a todos, né? É o livro da plena revelação de Cristo em sua glória e poder. É um Cristo totalmente diferente daquele que veio há 2020 anos atrás. Totalmente diferente. Tá? Não tem nada a ver com aquele homem que veio aqui
há 2020 anos atrás. Agora é o Cristo ressurreto. É o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Que é apresentado no livro do Apocalipse, tá? Não apresenta mais um Cristo sofredor, mas um Cristo vitorioso, tá certo? Não apresenta mais aquele Cristo que Isaías 53, quem tiver curiosidade vai ler aí, vai ver, né? Homem de dores, esforçado no trabalho, olhando nós, para ele não vimos coisa alguma, enfim. Não é esse Cristo que o livro de Apocalipse está revelando, mostrando, não. É um Cristo todo-poderoso. A revelação vem de Deus, como dádiva, pois seria impossível o homem conhecer pelos seus próprios esforços. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Por mais espiritual que você seja, por mais conhecedor da palavra de Deus que você seja, por mais intelectual, o melhor teólogo que você possa ser, o melhor estudioso, jamais, por seus esforços humanos, jamais você irá conseguir compreender pelos seus próprios esforços. Tá? A Bíblia ela é um livro sagrado, a Bíblia é um livro divino, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, sendo a palavra de Deus, tá? Não tem como você analisá-la humanamente falando, não tem. Porque a palavra de Deus, ela só se discerne espiritualmente. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que o mundo não entende. O mundo jamais vai entender a palavra de Deus, a não ser que seja pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Mas o homem natural, ele não vai conseguir entender as coisas do Espírito. Deus queria que os seus servos perseguidos soubessem o que aconteceria pela sua intervenção e providência para que a causa de Cristo triunfasse. Está lá em Apocalipse 1, verso 1, que diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, a intenção do livro é justamente isso, que Deus queria que os seus servos, que estavam sendo perseguidos, soubessem o que aconteceria pela sua intervenção e providência para que a causa de Cristo triunfasse. É uma revelação do que iria acontecer. Parou a transmissão, mas a gente voltou aqui, tá? É profecia, pois revela a realidade do conflito existente entre o reino de Deus e o reino do mundo. É uma profecia que ela revela a realidade do conflito que existe. Olha, um dia eu estava conversando com um evangélico, com uma pessoa crente, e ela me perguntou assim: Davi, o crente, ele tem inimigos? Ele pode ter inimigos? E eu, sem titubear, eu disse a ele: meu irmão, o crente ele tem de ter inimigo. O evangélico ele tem de ter inimigo. O primeiro inimigo dele é o mundo. Nós estamos nesse mundo para combater as obras das trevas. E quem assiste os meus vídeos, quem assiste lá o meu canal no YouTube, quem me acompanha lá no TikTok, quem me acompanha no Facebook, vê que os textos, os vídeos que a gente posta aqui, são vídeos que batem de frente com a questão mundana. E mediante esse bater de frente, meus irmãos, a gente sofre perseguição. Tá? Existem pessoas que mandam mensagem pra gente: quer ser santo demais, não sabe o que é que tá falando, tá errado, porque Deus é amor. O mundo é o nosso maior inimigo. É profecia, pois revela a realidade de um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, que é o mundo. Este conflito atravessa a história e tem seu fim quando o Senhor Jesus se apresentará vitorioso e os seus servos vitoriosos com ele. Esse conflito só vai terminar, meu irmão, no dia que Jesus vier buscar a igreja dele. É o que o texto está querendo dizer para a gente. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, pode ter certeza de uma coisa: todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, nós iremos ter conflitos. Agora, vejam bem, os servos de Deus no decorrer da história, eles não eram perseguidos porque estavam fazendo alguma coisa errada.
Nós entendemos na nossa mente humana que o indivíduo ele é perseguido quando ele rouba, quando ele mata, quando ele é um assassino, quando ele é um devasso, se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Com a igreja de Cristo é diferente. A perseguição ela vem porque nós, que somos igreja de Cristo aqui na terra, nós queremos andar pelo caminho que Cristo disse, vocês têm de andar por aqui. Então, por tentar fazer a coisa certa, é que nós somos perseguidos. Então, esse povo, o povo de Israel, estava sendo perseguido por quê? Porque tentou fazer a coisa certa. Basicamente, no livro de Daniel, nós vamos ver que a perseguição aconteceu porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor. A gente vai ver isso aqui no decorrer da lição. Tá? Mas a maioria das vezes, a perseguição ela aconteceu devido o povo de Deus querer apresentar o caminho de Deus ao mundo. Paulo, o que foi que Paulo fez de errado antes de perseguir a igreja? Perdão, depois que ele se converteu, o que foi que ele fez de errado? Nada, meu irmão. Paulo começou a pregar o evangelho, Paulo começou a falar de Jesus às pessoas, Paulo começou a dizer que o homem não buscasse outros deuses, que a ressurreição de Cristo, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era que salvava o homem dos seus pecados, era o que perdoava pecados. Paulo começou a mostrar isso. Mas por este motivo, Paulo foi morto, meu irmão. Paulo foi preso. Paulo foi perseguido por amor ao Evangelho. E uma coisa interessante que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, ele diz assim: exultai e alegrai-vos. Quando você for perseguido, quando mentirem contra você, quando lhe caluniarem por amor ao meu nome. O que Jesus quis dizer com isso? Nós seremos perseguidos constantemente por amor ao nome de Jesus. Está diferente nos dias de hoje? Tá não, meu irmão. Hoje nós estamos combatendo uma luta constante com relação ao homossexualismo. Que as pessoas insistem em dizer que é correto, que as pessoas insistem em dizer que Deus é amor, que as pessoas insistem em dizer que nós, evangélicos, somos fundamentalistas, homofóbicos, misóginos, que nós não temos amor, que nós odiamos os homossexuais, que não tem nada a ver, que Deus criou assim. Meu irmão, a Bíblia trata como pecado. E aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado hoje, é pecado amanhã e é pecado eternamente. Não tem barganha com Deus, não. Não tem meio termo com Deus. Não, hoje, olha, um dia, só para você ter uma ideia. Um dia eu estava conversando com um pastor, muito gente boa, um homem de Deus. Mas eu fiquei em dúvida quando ele me falou isso. Eu conversando com ele, ele disse assim, eu disse, pastor, graças a Deus o Brasil é um país que ainda, né, não tem essa questão de obrigar os pastores, né, os padres, a casarem os homossexuais. Ainda não faz isso. Mas acredito que um dia vai ser obrigado. O senhor faria o que se o senhor fosse obrigado a casar um casal de homens aí, né? 2 homens ou 2 mulheres? Que casal é somente um homem e uma mulher, tá certo? 2 homens e 2 mulheres não formam um casal, não formam família. Mas o mundo diz que sim, o mundo diz que forma, o mundo diz que é isso, o mundo diz que é aquilo. E eu perguntei a ele o que é que o senhor iria fazer. Ele falou, meu irmão, hoje eu não casaria. Não realizaria o casamento. Mas daqui a 10 anos eu não sei. E aquilo me deixou uma dúvida tremenda. Por quê? Porque, quer dizer, a palavra de Deus daqui a 10 anos ela vai mudar? Será que a palavra de Deus hoje ela diz que é pecado e daqui a 10 anos vai dizer que não é? Meu irmão, esse pastor precisa rever os conceitos de cristianismo dele. Pode ser que ele esteja sendo influenciado por alguma classe, por alguém a pensar dessa forma, não sei. Mas o pensamento está totalmente contra a palavra de Deus. Certo? É pecado hoje, é pecado amanhã e é pecado eternamente. Ponto final. Primeiro ponto da lição, a mensagem apocalíptica no Antigo Testamento. Nessa questão aqui a gente vai ver com relação ao livro de Daniel, né, que a gente falou. Tá? Daniel 7,12.
Quem quiser, dá uma lida lá no livro de Daniel, tá certo? Daniel 7:12 vai falar sobre esses temas que a gente vai mencionar para vocês aqui, tá certo? Daniel trata nesse capítulo, no capítulo 7 no caso, sobre o governo de Deus na história. Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele, meu irmão, ele não perdeu nenhum milímetro da história. Toda a história, ela foi regida pelo nosso Deus, toda. Não tem um ponto da história que Deus não tenha se manifestado, ou Deus não tenha intervido. Não, Deus é Senhor da história, tá certo? Ao lermos Daniel, percebemos que a Babilônia não tomou Israel. Olha isso aqui como é interessante. Foi o próprio Deus que entregou Israel à Babilônia, devido à sua desobediência. Está lá em Daniel capítulo 1, os versos de 1 a 2. Vamos ler. Né? A gente tem tempo de ler. A gente está numa live. A escola dominical, hoje as escolas dominicais, na verdade, né, reduziram o seu tempo, aí, se eu não me engano, para meia hora. Né? Reduziram o tempo aí para meia hora. Então, uma lição como essa aqui, que é complexa de você assimilar, porque tem muita coisa, tem muito assunto, em meia hora não tem como você ministrar uma lição dessa, a não ser que seja muito resumida. Né? Daniel capítulo 1, de 1 a 2, vamos ver o que é que diz aqui. Daniel 1, de 1 a 2. Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então isso aqui me chamou muita atenção, meu irmão. Deus que entregou Israel à Babilônia, devido à sua desobediência. A gente precisa entender uma coisa. Que para que nós possamos conseguir vitória, para que nós possamos ter dias melhores, dias abençoados, nós precisamos obedecer a Deus. Não é a questão de eu vou obedecer hoje ou talvez não vou obedecer amanhã, não. Obedecer a Deus, meu irmão, é uma constante. Tá certo? Obedecer a Deus é algo que tem de fazer parte da nossa vida diariamente. Tá? Uma coisa que eu acho muito interessante, e acontece, tá? É que o homem ou a mulher, quando são casados, na verdade, né, e quando um fica viúvo, né, um dos cônjuges morre, muitos, não são todos não, tá certo? Tem muitos que obedecem à palavra do Senhor. Mas muitos pensam que porque já tiveram uma vida sexual ativa, muitos pensam que porque já tiveram um relacionamento com uma pessoa, muitos pensam que porque são maiores de idade, muitas vezes não tem mais o pai e nem a mãe para dar satisfação. Muitos deles pensam que ficaram viúvos e podem estar por aí, pintando, bordando, dormindo com um e outro, mantendo relacionamento sexual com um e com outro, e não é assim. Você ficou viúvo e você tem todo o direito, se assim quiser, de se casar novamente. Você é solteiro, você foi separado do seu cônjuge através da morte, que é a única opção que existe. Você foi separado do seu cônjuge, ele não existe mais. Você está livre para se casar novamente. Mas tem muitas pessoas que estão fazendo o seguinte, aproveitam o estar viúvo para estar mantendo relacionamento sexual com todo mundo que aparecer. Para provar com quem vai se casar um dia, ou se vai se casar, porque tem muitos que dizem, eu não vou me casar mais. Ok, meu irmão. Se você diz assim, eu não vou mais me casar, beleza. Eu bato o palmo para você. Mas você não vai se casar, mas vai ficar pulando de galho em galho por aí? Pecado, meu irmão. Pecado. Não existe o segundo termo. Não tem o que eu lhe dizer aqui. Se você quiser ficar sozinho, ok. É louvável da sua parte. Agora fique sozinho. Se você acha que tem essa condição de ficar só, fique sozinho. Foi o que Paulo disse. Aos solteiros,
eu digo que não se case. Cuide das coisas do Senhor. Mas ele disse, é melhor casar-se do que abrasar-se. Do que, essa palavra abrasar-se, ela tem uma conotação de arder em chamas. Desejo sexual mesmo. Significa dizer que se você não se contém sozinho, se você não vai conseguir viver só, se você vai estar usando de artifícios para descarregar a sua sexualidade, e acredito que todos estão entendendo, os adultos que estão vendo aí estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, meu irmão, é melhor você se casar do que você viver ardendo em chamas. Porque se você se casar, a pessoa que se casou, se você casou com um homem, é o seu marido. Se você se casou com uma mulher, é sua esposa. Então você tem uma liberdade entre ambos para o relacionamento sexual. Agora, os viúvos que existem hoje, que conhecem a palavra, que entendem que é pecado e que entendem que é necessário, se caso for necessário. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus disse isso lá no Jardim do Éden, lá no livro de Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja ao lado dele. Não é bom, meu irmão. Mas se o homem se conter sozinho, louvando a Deus, fazendo a vontade de Deus, e ele não ter nenhum tipo de atração sexual por ninguém, nem desejos doidos que existem por aí, e não estiver, na verdade, fazendo uma seleção com quem vai casar, dorme com um, dorme com outro, sai com um, sai com outro. Se ele não tiver com isso, meu irmão, se ele não tiver esse pensamento, ok. É louvável. Mas, meu irmão, se você analisar e ver que não tem condição de viver sozinho, meu irmão, e você é viúvo, você está livre para se casar, case. E faça a vontade do Senhor, obedeça a Deus. Mas Deus entregou o povo de Israel nas mãos da Babilônia. Porque o povo estava desobediente. Aquele povo, aquela leva de pessoas que saíram, né, de Israel e foram para a Babilônia cativos, aquele povo estava em desobediência. Começaram a servir a outros deuses, estavam fazendo todo tipo de coisa, pecando, tá? De toda maneira, sem olhar para Deus de forma nenhuma. Aí o juízo de Deus veio. E esse povo foi cativo em Babilônia. Tá? Visões do profeta. Daniel capítulo 7. A gente vai ver do capítulo 7 agora, resumo, tá certo? Do capítulo 7 até o capítulo 12. Tá? As coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. As coisas elas não estão acontecendo e nem aconteceram por obra do acaso. Né? Tem pessoas que dizem, não, foi obra do acaso. Não, não aconteceu por obra do acaso, nem de maneira aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. Há um tempo atrás, eu acredito que em alguns vídeos eu já falei para vocês, que há um tempo atrás eu vi um vídeo na internet em que um cidadão, tá, foi uma câmera de segurança, um cidadão ia passando numa rua e aquela câmera de segurança, ela pegou a imagem dele. E ele pegou um papel no bolso e ia anotar alguma coisa nesse papel e puxou uma caneta do bolso aqui. Quando ele puxou essa caneta caiu. Ao cair, ele se baixou para pegar essa caneta. E quando ele se baixa, meu irmão, que se levanta, um caminhão que ia do outro lado da via, o pneu traseiro do caminhão soltou do caminhão. E em toda velocidade, aquele pneu passou a menos de um palmo dele. Resumindo a história, se aquela caneta não tivesse caído, aquele homem tinha morrido. Se aquela caneta não tivesse caído, aquele homem ele teria morrido. Então, o que é que a gente precisa entender? Que Deus, ele domina todos os acontecimentos. Tá? Eu queria mandar um abraço aqui, tá, para o nosso irmão Marcondes Alves dos Santos. Ele está assistindo a nossa live. Glória a Deus pela sua vida, Marcondes. E pelo nosso irmão Martival Santos. Martival, não sei se Martival se lembra de mim, mas nós já servimos ao Senhor juntos lá na Igreja Batista da Liberdade, no tempo ali da juventude da igreja. Tá? Martival é uma pessoa que sempre foi um camarada estudioso com relação à palavra de Deus. E eu via em Martival sempre uma
uma liderança, sabe? E Martival, acredito, né? Eu nunca mais tive contato com Martival, mas acredito que Martival continua nos caminhos do Senhor. Então, Martival, Deus abençoe, certo? Muito bom ter você aqui na nossa live, tá bom? Então, é um Deus que domina todos os acontecimentos. Se aquele homem da caneta ali, ele não tivesse tirado a caneta do bolso, ele tivesse continuado sua caminhada, ele teria morrido, porque o pneu ia passar por cima dele. Então, Deus está dominando todos os acontecimentos. As narrativas aqui aconteceram aproximadamente 14 anos dos acontecimentos do capítulo 5. Tá? Se a gente for para o capítulo 5 de Daniel, a gente vai ver que o capítulo 7, esses acontecimentos que estão sendo narrados no capítulo 7, eles aconteceram aproximadamente 14 anos após. Certo? Então, do capítulo 5, os acontecimentos do capítulo 5 aos acontecimentos do capítulo 7, duraram aí aproximadamente 14 anos. As revelações do livro de Daniel não foram escritas em ordem cronológica. Tá? As revelações do livro de Daniel, por exemplo, não foram escritas em sequência. Tá? 2020, ele escreveu uma profecia. Aí 2021, a profecia completa aquela. Não. Tá? O livro de Daniel não foi escrito de uma forma cronológica. Profecias que ele fez em 14 anos atrás estão se cumprindo hoje. Está tendo uma complementação hoje. É assim que o livro de Daniel ele foi escrito. Tá? O povo entendeu as profecias de Jeremias e Ezequiel para quando retornassem à sua terra. O povo entendeu as profecias de Jeremias e Ezequiel para quando retornassem à sua terra. Mas Deus mostra que o cativeiro, que era de 70 anos, tá? Ele passa para um número de 70 vezes 7, 490 anos, meu irmão. E quando eu estava lendo esse texto aqui da lição, eu me voltei para aquele texto de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Vamos ler lá. Mateus, capítulo 18, os versos de 21 a 22. Vamos ler o que é que diz aqui. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. E quando eu me lembrei desse texto, tá? Quando eu me lembrei desse texto de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, eu me lembrei dessa questão desses 490 anos de cativeiro. Não simbolizava aqui plenamente somente a questão do juízo divino, mas ele também nos traz a entender a misericórdia de Deus com o seu povo. Foi 490 anos, meu irmão, que aquele povo escutou a voz do profeta Jeremias e a voz do profeta Ezequiel. Deus anunciando através dos homens de Deus, através dos profetas, dizendo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar, vocês precisam ter outras atitudes, vocês precisam se converterem, vocês precisam mudar o caminho. Então, meus irmãos, mesmo na questão do cativeiro, mesmo na questão do juízo, mesmo assim Deus demonstra o seu amor para o seu povo. É porque nós temos a mania de dizer o seguinte: Deus não me ama. Eu estou passando por essa situação porque Deus não está olhando para mim. Deus está olhando sim para você. Deus ele está contemplando o que você está vivendo. Mas o que você está vivendo é consequência do que você fez anteriormente. O homem hoje quer andar todo troncho, todo torto, mas quer que Deus esteja abençoando ele. Quer que Deus esteja protegendo ele. Quer que Deus esteja o livrando, meu irmão. A partir do momento que você começa a desobedecer ao Senhor, a própria Bíblia diz que você é lançado à própria sorte. Deus está convosco enquanto vós estiverdes com Ele. Porém, se você deixar Deus, Ele vos deixará, meu irmão. Você acha
Será que você que está me vendo através dessa live, ou você que vai me ver posteriormente através de um vídeo, ou no YouTube, ou no TikTok, enfim, será que você acha que Deus ele precisa do ser humano para alguma coisa? Analise comigo aí. Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não tem ninguém acima dele, superior a todas as coisas, Criador, Senhor. Você acha que Deus vai precisar da gente para quê? Me diga aí. Meus irmãos, nós não temos, a começar de mim, tá certo? Nós não temos serventia nenhuma para Deus. Deus nos mantém vivo por graça e misericórdia. Deus nos mantém vivo pela questão de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um dia eu falei para vocês, já falei nos vídeos, em algumas mensagens eu já disse. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, Davi, a Bíblia diz que Deus não muda. Não, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ok, certo. A Bíblia não diz isso, diz. Aí a pessoa um dia acredito que queria colocar uma casca de banana para que eu escorregasse, né? E a pessoa diz, mas se você diz que Deus não muda, por que é que o Deus lá do Antigo Testamento mandou matar os amalequitas, mandou matar o rei, mandou matar o gado, mandou matar as crianças? E por que é que ele não faz isso hoje? Eu parei, pensei e disse, sabe por que é que ele não faz isso hoje? Por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu fiz uma simbologia no dia, só, tá vendo esse óculos? Eu disse lá, esse óculos aqui que eu uso. Eu tirei o óculos, eu estou vendo aqui o computador, o celular, a imagem, mas eu estou vendo um pouco desfocada, porque eu preciso de uma lente corretiva para que eu veja perfeitamente. Então Deus, quando Ele olha para mim e para você, Deus, quando Ele olha para mim, Davi Pérez, e para você, né, Marconde, Martival, e outras pessoas que vão nos ver, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o pecado, meu irmão. Porque nós somos pecadores. Então o desejo de Deus, como um ser santo, é de dizer assim, não, esse camarada está pecando, ele não está fazendo a minha vontade. Eu vou usar de justiça, eu vou usar de juízo contra ele, como ele usou com pessoas no passado. Mas a partir do momento que o sacrifício de Cristo, que é simbolizado por esse óculos, que Deus olha para o ser humano através do sacrifício de Cristo, aí ele vê o sacrifício. Ele vê um sacrifício que purifica o homem de todo o seu pecado. Ele vê um sacrifício que dá uma nova chance ao homem. Ele olha para um sacrifício que o filho dele deixou toda a sua glória, desceu até a terra e quis entender o que era o homem. Porque as pessoas dizem assim, mas Jesus quando veio ao mundo, ele era Deus. Claro. Jesus quando veio ao mundo, ele veio para morrer, mas ele não sentiu dor porque ele... Meu irmão, a Bíblia diz que ele se despiu, se esvaziou de toda a sua glória. E habitou entre nós em forma humana. Jesus ele não tinha, naquele exato momento, como ele era todo-poderoso e é todo-poderoso, ele ainda tinha um pouco da sua divindade, um pouco. Mas ele não tinha toda a sua divindade. Ele tinha um pouco da sua divindade, ele transformou água em vinho, ele conseguiu ressuscitar mortos. Enfim, um pouco da sua divindade. Porque era um Deus encarnado, um Deus vivendo numa carne humana, um Deus vivendo em um corpo humano, para entender o que o homem passava. Porque na sua forma plena de divindade, Deus jamais, isso eu posso dizer com toda certeza, Deus jamais iria sentir o que o homem sente. Porque ele é Deus. Deus chora na sua plenitude? Não. Deus sente tristeza? Não. A Bíblia diz que a tristeza na presença de Deus salta de alegria, meu irmão. Como é que ele vai sentir tristeza? Deus sente dor. Deus, na sua divindade, o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, ele sente dor? Ele tem como sentir dor? Não. Porque isso é coisa de seres humanos. Isso não é coisa de Deus. Ele não sente dor. E ele veio à terra pagar um preço que ele não precisava pagar. Mas só ele poderia pagar o preço para a salvação da humanidade. Então, quando Deus olha para o sacrifício do ser humano, quando Deus olha para o sacrifício do filho dele,
para o sacrifício de Cristo, ele olha para o homem e ele primeiro vê o sacrifício e diz, não, merece perdão. Eu vou perdoar. Se ele se arrepender, se ele aceitar meu filho, se ele aceitar Jesus como Senhor, eu vou perdoá-lo. Mas sem o sacrifício de Jesus, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Então, a lição diz que o livro de Daniel mostra que o cativeiro era de 70 vezes 7. O cativeiro foi de 490 anos. Então, fazendo aí um comparativo com Mateus 18, 21 e 22, Mateus capítulo 18, verso 21 e o verso 22, dá para que a gente entenda que Deus estava usando de misericórdia com o seu povo, mandando os seus profetas falarem, dizendo arrependam-se, arrependam-se. Deus queria que aquele povo chegasse ao arrependimento. Esse número simboliza o tempo dos governos dominantes sobre Israel, até a chegada do reino libertador, o reino de Cristo. Então, desse período do cativeiro babilônico, passando-se 490 anos, Deus permitiu para que aqueles governos que passassem por esses 490 anos, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Os impérios, até a chegada do reino libertador, que foi o quem? A vinda de Jesus. Então, o povo estava em cativeiro, teoricamente falando, durante 490 anos até a libertação, que foi através da vinda de Jesus. Então, para quem tem um slide, né, o slide da lição, eu vou estar publicando. Acredito, não sei se no Facebook eu vou conseguir publicar, mas eu vou tentar publicar aqui no Facebook, na minha página, e vou também publicar lá no canal no YouTube, tá bom? E vou também estar publicando lá no grupo Compromisso com EBD pelo WhatsApp, tá certo? Muitos professores de escola bíblica que utilizam a revista Compromisso como base para suas lições, muitos deles estão utilizando os slides que facilitam e ajudam bastante para que eles possam estar ministrando as lições. Então aqui nós temos um gráfico onde mostra um comparativo do capítulo 2 de Daniel e do capítulo 7 de Daniel, tá certo? No capítulo 2, a gente vê aquela questão do sonho que Daniel teve com aquela estátua, que o rei ficou perplexo, ficou agoniado, queria saber a interpretação, certo? E no capítulo 7, Daniel também tem um sonho em que ele vê alguns animais. Então, um comparativo entre o capítulo 2 e o capítulo 7, capítulo 2 mostra o sonho de uma estátua, capítulo 7 mostra um sonho de 4 animais. Tá certo? Capítulo 2 de Daniel mostra que a estátua ela tinha cabeça de ouro. Tá certo? Capítulo 7, o primeiro animal que Daniel vê é um leão. Tá bom? Simbolizando Babilônia. Na estátua, capítulo 2, o peito da estátua era de prata. Certo? No capítulo 7, com consonância, Daniel vê um urso, que vamos dizer assim, simboliza aqui o Império Medo-Persa. Tá? No capítulo 2, a cintura da estátua era de bronze. Tá? Daniel, no capítulo 7, ele vê um leopardo, que simboliza aqui a questão do Império Grego. Tá? E no capítulo 2, Daniel vê os pés da estátua como barro e ferro. Tá? No capítulo 7, ele vê um animal terrível, tá? Que nesse caso aqui simboliza uma besta que simboliza o Império Romano. Tá? Então, o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel está apresentando para a gente os 4 reinos que viriam até a chegada do Messias. Certo? O primeiro, a Babilônia. Tá? O segundo, o Império Persa. O terceiro, o Império Grego. E o quarto, o Império Romano. Tá? Daniel capítulo 8. Então eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Quem for baixar o slide, vai ver direitinho o gráfico, tá certo? Com o capítulo Daniel 2, capítulo 7 de Daniel, a estátua, os animais. E abaixo, né, tem cabeça, peito, cintura e pés da estátua. E ao lado tem os animais que simbolizam também essa cabeça, peito, cintura e pés. E simbolizam também a questão dos impérios que se seguiriam, tá certo? Então, para que vocês possam entender direitinho aí quando verem o slide, tá certo? E ver o vídeo aí que a gente fez uma rápida explicação para que vocês também possam entender. Daniel capítulo 8. Daniel narra a visão de Suzã.
capital de inverno do reino médio persa. Então Suzã era a capital, né? Era a fonte do poder do reino persa. A visão da maldição de Israel, pois nela foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus. Essa visão que Daniel teve era como se fosse uma punição a Israel, tá? A nação, né? Ao Império de Israel, devido à questão de lá ter sido derramado o sangue do Cordeiro de Deus. Para Deus, o governo celestial não é de carneiros e nem de bodes, mas do Cordeiro de Deus. Por que isso aqui? Porque posteriormente a gente vai ver quem era esse carneiro, baseado no sonho que Daniel teve, e quem era esse bode também, o sonho que Daniel também teve lá no capítulo 8. Tá? Em Daniel 8, o profeta tem mais uma visão que refere-se aos governos da terra. Daniel ele teve várias visões e a maioria dessas visões foi relacionado, tá certo, aos governos terrestres, aos governos que estariam naquela época e se seguiriam sucessivamente um após o outro. Para seus dias, né, lá naquele dia lá dele lá. Desta vez o Senhor lhe mostra visões referentes ao Império Persa e o grego. O Império Persa, quem era o governante, né, quem dominava na época, era o tal do Dário Clodomano. Eu tinha lido outra coisa aqui. Dário Clodomano, representado pelo carneiro. Então, quando o livro de Daniel, lá no capítulo 8, fala do carneiro, né, que brigou com o bode, enfim, aquele negócio todo, significa Dário Clodomano, um imperador, né, do reinado persa. Na visão de Daniel, embora fosse grande e poderoso, o bode, isto é, o Império Grego, o superou e o subjugou. Embora o carneiro, esse Dário Clodomano, fosse um homem poderosíssimo, veio o bode, que significa o reino grego, né, o Império Grego, e o superou, tá? E o subjugou. Se tornou escravo do Império Grego, dominante, né? Dominado pelo Império Grego, na verdade. O bode, quem era que simbolizava o bode? Alexandre, o Grande. Em 6 anos ele conquistou a maior parte do mundo conhecido da época. Em 6 anos, meu irmão. Esse Alexandre, ele conseguiu conquistar a maior parte do mundo conhecido daquela época. O cara era, humanamente falando, era um cara poderosíssimo. Era um desbravador, um gênio na arte da guerra. Pouca ou nenhuma resistência os adversários conseguiam demonstrar contra ele. Quando dizia assim, Alexandre o Grande está vindo para dominar tal cidade, tal país, tal território, meu irmão, praticamente o pessoal já dizia assim, não, vamos nos entregar, porque não tem como a gente conseguir vencer esse Alexandre, né, o Grande, esse imperador, que é simbolizado, na verdade, lá no capítulo 8 de Daniel, pelo bode, né? Que desbravou, que venceu o carneiro, que era Dário, né? Simbolizava Dário, na verdade. Quando Alexandre, aí eu botei aqui entre parênteses, o bode, que está sendo representado no livro, capítulo 8 de Daniel, morreu, ele não deixou nenhum tipo de herdeiro. Com isso, seu grande império foi dividido entre seus 4 comandantes. Lembram lá que diz que da cabeça do bode surgiam 4 chifres? Esses 4 chifres simbolizavam 4 comandantes. Ele não tinha herdeiro. Ele não teve filho para herdar o trono. Então, os 4 comandantes foram quem herdaram o trono. E, na verdade, simboliza aqui aqueles 4 chifres, lá de Daniel, capítulo 8. Tá? Destes, um se destacou como o grande perseguidor do povo de Deus, que foi o Antíoco Epifânio. Ele avançou contra Israel e Jerusalém, causou grande mal aos santos e devastou a cidade santa. Esse camarada aqui, esse Epifânio, esse camarada aqui foi um terror, meu irmão, para o povo de Deus. Esse camarada, ele era algoz. Esse camarada, ele tinha uma mente muito fértil na área de punição, na área de castigo a homens. Esse camarada, quem for ler a história desse Antíoco Epifânio, vai ver tamanha grosseria, atitudes bizarras que ele teve para castigar o povo de Deus, tá certo?
Vou dizer aqui para vocês por cima, tá? Esse cidadão aqui, Antíoco Epifânio, ele foi um idealizador, tá? De um método de castigo que era um tacho gigantesco com azeite fervendo. Onde ele, a história diz, que ele chegava para aquelas pessoas lá, né? Que, por exemplo, eram servos de Deus, e dizia assim: ou você nega esse Deus e segue os meus deuses, ou então você vai ser jogado dentro deste tacho de óleo. E muitos negaram o nome do Senhor, do Deus Altíssimo, e foram jogados ali dentro. Não, perdão. Negaram, né, o nome de Deus e não foram jogados. Mas muitos, e muitos, e muitos negaram. Não negaram. E foram jogados nesse tacho. E morreram fritos, literalmente falando. Então, esse Antíoco Epifânio, ele era um cara malvado mesmo, certo? Não tinha bondade nenhuma no seu coração. Além disso, ele é bastante conhecido por profanar o altar do Senhor, sacrificando um porco, onde eram oferecidas as ofertas sagradas a Deus. Os irmãos lembram que no altar do Senhor era sacrificado um cordeiro, sem mácula, sem mancha, não podia ter nenhum defeito, simbolizando, na verdade, Jesus Cristo. Né? Todas aquelas coisas, aqueles sacrifícios, aqueles rituais apontavam para Cristo. Mas esse Epifânio, ele era tão cruel, ele era tão profano com as coisas sagradas, que ele sacrificou um porco, que não era permitido. Aliás, na época, o porco era considerado um animal imundo, né? Então não poderia, de forma nenhuma, não poderia haver esse tipo de sacrifício no altar do Senhor, e assim ele o fez. Então o cara era terrível, tá certo? Então capítulo 9, ele fala sobre essas questões aí. Depois você dá uma olhadinha no capítulo 8, de Daniel, e você vai analisar, dar uma assistida no vídeo, pesquisa aí na internet, você vai ver coisas bem legais, tá bom? Daniel capítulo 9. Em Daniel 9, vemos que o profeta percebe através da leitura do livro de Jeremias que o cativeiro de Babilônia durará cerca de 70 anos. Então, Daniel, ele entende através da interpretação do livro do profeta Jeremias, do profeta Jeremias, que o cativeiro da Babilônia iria durar 70 anos. Após esta percepção, Daniel ora a Deus de forma intensa. Olha o que foi que Daniel fez. Ele se humilha e se arrepende e coloca todo o seu povo na presença de Deus como um intercessor. Daniel suplica ao Senhor que tenha misericórdia do povo. Daniel aqui, ele se coloca diante de Deus como um Cristo. Como Cristo. Cristo foi o mediador entre Deus e os homens. Cristo foi o mediador, foi aquele que permitiu, foi aquele que deu perdão através do seu sacrifício, sem o homem precisar fazer nada. O homem precisa somente reconhecer os seus erros e aceitar Jesus como Senhor. Daniel se colocou aqui diante de Deus como um intercessor pelo povo de Israel. Daniel clamou a Deus, reconhecendo os seus pecados e o pecado do povo, e dizendo assim: Deus, perdoa, tem misericórdia do povo. No capítulo 9, Daniel fez isso. Daniel suplica ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. Uma das fortes declarações de Daniel nesse capítulo é: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Daniel aqui, ele reconhece que o povo de Israel não deu ouvido aos profetas que falavam em nome de Deus, e eles estavam naquela situação devido a essa desobediência. A humanidade caminha sem querer ouvir a palavra de Deus, sem lhe dar atenção. Isto a deixa vulnerável. São milhares de mazelas e desgraças que provocam desequilíbrio e dor nas pessoas. Daniel confessa que seu povo Israel não quis dar ouvido às vozes de autoridades que Deus levantou ao longo da história, por isso pereceram. Daniel aqui, ele está confessando a Deus: Deus, no decorrer da história, o meu povo não quis dar ouvido à voz dos profetas. Agora, meu irmão, eram profetas, viu? Não eram pessoas que se denominam nos dias de hoje apóstolos, né? Eu tenho até outro nome aí que eu nem lembro mais, né?
denominam-se levitas. Não, meu irmão, não era esse povo, não. Eram homens comprometidos com a palavra de Deus. Eram homens que tinham no seu DNA o desejo de fazer a vontade do Senhor. Não eram os mercenários que existem hoje em dia por aí, tá? Que só querem saber de dinheiro, que só querem saber do carro que você tem, que só querem saber da casa que você mora, que só querem saber da conta bancária que você tem, que quando vão pregar lá na frente, você é um homem rico, você é um homem de posse, você é uma mulher que tem muitas propriedades, mas você é membro da igreja dele. Ele vai lá para frente pregar aquilo que você quer ouvir. E Deus, ele não barganha com homem nenhum. Deus, quando ele fala a igreja, meu irmão, ele fala para a edificação da igreja. Ele não fala para satisfazer a mim e a você, não. Ele fala para a edificação da igreja. Isso é bom ficar claro, tá certo? Daniel capítulo 10. Em Daniel 10, o profeta recebe a visita de um anjo, que mais uma vez quer lhe falar sobre os eventos futuros. Uma das declarações mais recorrentes nesse livro é: Daniel, você é muito amado. O Deus eterno faz questão de deixar claro o seu amor pelo seu servo. O anjo é enviado, tá? Depois da oração de Daniel, tá? No capítulo 10, o anjo é enviado e já chega dizendo isso: Daniel, você é muito amado. O que é que o anjo quer dizer? Daniel, Deus ouviu a tua oração. Deus olhou para você e viu que você é diferente. Daniel é um servo a quem o Senhor tem grande estima. Poucos profetas são tão estimados como ele. Isto fica muito claro na grandeza e importância das revelações. Meus irmãos, as revelações que Daniel recebeu só são comparadas às revelações que João o Evangelista recebeu na ilha de Patmos. Nenhum outro profeta, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem alguns profetas menores, receberam revelações tão extraordinárias como as revelações que Daniel recebeu. A visita do ser celestial deixa Daniel bastante enfraquecido, de tal maneira que ele não é capaz de ouvir a profecia. O anjo do Senhor o fortalece e o coloca de pé. Reanimado, Daniel está pronto para mais um período de revelações. As revelações eram tão fortes, eram tão desgastantes para um ser humano, eram tão grandes, que Daniel perdeu as forças, meu irmão. A Bíblia diz que o anjo o fortalece e o coloca de pé, dá ânimo, força, o reanimando, para que ele possa continuar a ouvir as revelações. Tamanha eram aquelas revelações. Tá? Então, a gente vê no capítulo 10 essa questão, né? Que no capítulo 9 ele faz a oração de clamor. No capítulo 10 de Daniel, o anjo aparece dizendo: você é muito amado, Deus ouviu a sua oração. Né? Capítulo 11. Em Daniel 11, o anjo Gabriel revela a Daniel o futuro do império da Pérsia e da Grécia. Como havia prometido em Daniel 10, uma declaração de Gabriel deve chamar a nossa atenção. Olha o que foi que o anjo disse. Sendo que, no primeiro ano de Dário, o rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Vamos ver isso aqui. Dário, sendo embora ímpio, foi instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. E Gabriel diz que foi grande apoio nesse projeto. Olha, uma coisa que você precisa entender, e eu também preciso entender. Deus, ele usa quem ele quer, meu irmão. Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele não usa somente o evangelho. Deus, ele não só usa somente o pastor. Deus, ele não só usa somente aquela pessoa consagrada, não. Deus, ele usa quem ele quer, conforme o seu propósito. Eu vinha hoje para casa e cheguei debaixo de uma grande árvore, estacionei o carro ali embaixo. E olhei para aquela árvore e disse: meu Deus, essa árvore não tem um fruto sequer. Não tinha um fruto sequer. Mas ela dava uma sombra muito grande. Eu até gravei um vídeo e postei lá no TikTok. E Deus falou comigo nessa hora. Você está vendo? A ajuda, muitas vezes, vem de onde a gente menos espera.
Não precisa ter aparência frutífera para que eu possa abençoar. Tem que ter atitude, meu irmão. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus, tem pessoas que não têm Jesus como Senhor, tem pessoas que vivem nas bebedeiras, nas farras, nas prostituições, nos adultérios, vivem fazendo o que querem. Mas são pessoas que muitas vezes, no momento de dificuldade, estendem a mão, muitas vezes para mim e para você que servimos a Deus. E a gente muitas vezes pensa, não é só o servo, não. Deus ele usa quem quer, meu irmão. Se Deus tiver um propósito na sua vida, e ninguém da sua igreja, e ninguém da sua casa puder lhe ajudar, Deus vai usar um estrangeiro para lhe ajudar. Lembra lá daquela questão do Cirineu? Né? Quando Jesus estava carregando a cruz? Por que que nenhum judeu ali ajudou Jesus? Por que que nenhum judeu disse, eu vou levar a cruz dele? Nenhum. Os discípulos, nenhum levou. Mas Deus usou um estrangeiro, lá de Cirene, para ajudar Jesus. Da mesma forma, Ele pode ajudar você. Usar alguém que você nunca viu, alguém que não é da mesma ordem de fé que você, para lhe estender a mão e lhe abençoar. Tá? Então, nesse caso aqui, Deus usou Dário para a libertação do povo de Israel do cativeiro. Temos a revelação de que Deus não apenas vê o futuro, mas comanda o futuro. Deus ele só não vê, ele comanda todo o futuro. No reino persa de Epifânio, os judeus não tinham feito nada contra Epifânio, nada. Mas tinham feito muito para provocar a ira de Deus. Os judeus eles não tinham feito nada contra Epifânio, nada. Mas eles tinham feito tudo contra Deus, de errado. Né? E esse Epifânio, como a gente falou anteriormente, foi um camarada algoz, que Deus usou para punir o povo dele, para punir o povo de Israel, para que o povo entenda que só ele era o Senhor. Desobediências e abominações invadiram o coração do povo de Israel. Desobediências, abominações invadiram o coração daquele povo. O que é que está acontecendo nos nossos dias hoje? Será que está diferente? Eu vi essa semana, meu irmão, um cidadão muito famoso no Brasil. E ele hoje é casado com outro homem. A união estável, né? Com outro homem. E ele nas redes sociais beija o camarada abertamente, diz que vai dormir com o camarada, que fez isso, que fez aquilo, não sei o que e tal. Mas o camarada é podre de rico. Aí sabe o que é que acontece? Ninguém diz nada. Ele tem dinheiro, ele é poderoso humanamente falando. Quem vai se meter com esse cara? Sabe quem vai se meter com esse cara? Deus. O que ele está fazendo é uma transgressão à santidade de Deus. E Deus vai enviar homens e mulheres dele para avisá-lo. Para dizer, você, meu irmão, precisa se converter. Você precisa mudar de vida. Porque se isso não acontecer, Deus vai cobrar. E vai cobrar caro. Muito caro. Abominações e desobediência invadiram o coração do povo de Israel, o povo de Deus. Essa pessoa que eu falei é povo de Deus? Ainda não. Ainda não é. Mas pode chegar a fazer parte. Porém, cabe a nós, que somos a igreja do Deus vivo aqui na terra, somos nação santa, o povo eleito, o povo adquirido, cabe a nós alertarmos e dizer, está errado, precisa de mudança. Se o camarada não quiser ouvir, problema dele, mas cabe a nós alertarmos, para que eles saiam desse caminho que vai levar à morte. A visão trata de um tempo de intenso castigo vindo de Epifânio, devido ao afastamento e desobediência de Israel ao seu Deus. Por esse motivo que o povo sofreu, por causa da desobediência. O juízo de Deus diante do profundo afastamento do seu povo é um fato, meu irmão. Existe o sofrimento natural, que é aquele que nós passamos. A Bíblia diz que tudo que sucede ao ímpio sucede ao justo, é algo humano. O crente bate com um carro evangélico
é acidentado, o evangélico passa por cirurgia, o evangélico tem câncer, o evangélico tem sofrimento humano, meu irmão. Acontece, estamos sujeitos. Mas existe o sofrimento que é provocado quando o homem desobedece ao Senhor. Existe o sofrimento também provocado. Deus requer obediência e é na fidelidade a Deus que o seu povo, que é a igreja, exerce o seu poder de influenciar o mundo e cumpre a sua missão de anunciar que Deus é amor, mas também Deus é justiça sobre a face de toda a terra. Deus é amor, meu irmão. Deus, ele é amor. A essência, o homem ama. Eu amo. Você que está vendo a live ama. Mas você não é amor. Deus, ele ama o ser humano e ele é a essência do amor. Deus é amor. Ponto final. Mas ele também é justiça, meu irmão, sobre a face de toda a terra. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você tem um filho, tá? E o seu filho chega para você hoje e diz assim: pai, me dá uma cobra da mais venenosa que tiver para eu criar ela. Não tira o veneno dela, não. Me dê uma cobra da mais venenosa que tiver para eu criar ela. Você, como um pai que ama seu filho, você vai dizer: eu vou lhe dar essa cobra para você criar, ou você vai dizer: eu não vou lhe dar? Se você disser que não vai dar, é a maior prova de amor que você pode estar demonstrando por aquele menino, porque você não quer que ele morra. Mas se você disser: eu sou seu pai, eu vou lhe dar, é a maior prova de que você nunca amou aquela criança. Às vezes, aquilo que nós pensamos que é correto é errado. E muitas vezes, aquilo que os homens pensam que é errado é o correto. Precisamos entender isso. Deus é amor, mas ele também é justiça. Sua importância para os crentes, Jesus Cristo. Qual a importância de Cristo para os crentes? João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição a grande verdade de que Jesus os amava. Está lá em Apocalipse 1, o verso 5, a parte B. Jesus os amava. Mas a gente tem na cabeça, a gente tem em mente, que quando nós estamos sofrendo, mesmo que seja por uma correção divina, é porque Deus não nos ama. E pelo contrário, ele nos ama. Por isso que está havendo a punição. Para que haja correção. Para que o homem volte ao caminho. Por isso que há a correção, meu irmão. Por causa do amor dele. O primogênito entre os mortos, pela ressurreição, recebeu o primeiro corpo celestial, sendo o primeiro entre os que faleceram. Essa referência ela é em Colossenses 1,18 e também tem a mesma referência em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 20. Ele foi o primeiro que faleceu para dar vida. Né? Tem pessoas que dizem assim: mas Lázaro não morreu antes de Jesus? Mas Elias não foi levado numa carruagem de fogo, né? Mas outros homens não ressuscitaram, enfim. Sim, ressuscitaram, mas voltaram a morrer de novo. Só Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito entre os mortos. É aquele que morreu, passou 3 dias sepultado, desceu às mais baixas profundezas e hoje está vivo. Por isso que ele é o primogênito, tá? Entre os mortos. Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia a revelação da realidade do amor imutável de Jesus, mostrando na morte sacrificial que os purificou e os libertou da escravidão do pecado. Jesus fez um sacrifício para libertar o povo. Aquele povo pensava que estava sendo esquecido por Deus, mas não estava. Não estava. Existia um caminho que estava sendo preparado para que eles fossem salvos. O contexto histórico da época. Quando João recebe a revelação, os crentes da Ásia Menor, em grego, Anatólia, hoje, a região da Turquia, eu falei isso no início da nossa live, tá? Que receberam o evangelho através do testemunho dos apóstolos e dos outros cristãos, estavam sofrendo profunda perseguição. Precisavam de encorajamento e firmeza diante da mensagem que estavam recebendo. Assim, na revelação do Apocalipse, o Senhor procura reavivar a igreja para estar preparada para suportar e superar seus algozes. Sabe o que está querendo dizer esse texto aqui? Se prepare para a perseguição. Se prepare para o que vai vir.
Não pense que o evangelho é o arroz e feijão diário. Não. O evangelho, meu irmão, é o poder de Deus para a salvação do homem. E quando você vê alguém perdido, quando você vê alguém andando por caminhos que não deveria estar andando, a nossa obrigação é alertar. Quem vê os meus vídeos na internet, quem participa das minhas lives na internet, analise todos os vídeos, analise todas as lives. Nunca falei uma palavra para dizer assim, crucifique fulano, corra atrás de fulano, maltrate fulano, seja preconceituoso contra fulano. Jamais. A Bíblia diz que as obras das trevas, elas têm de ser condenadas. O homem tem de ser amado, mas as obras têm de ser condenadas. E essa é a nossa missão. Mostrar ao mundo que existe a solução. E a solução é Cristo. Solidário com os companheiros submetidos ao martírio das perseguições, o Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos. Quais são esses conteúdos que o livro apresenta? Denúncia do pecado da perseguição. Eles estão sendo perseguidos por causa do pecado. Sofrimento que aguarda os perseguidores. Todos aqueles que são perseguidores um dia vão estar acertando contas com o Senhor, ou na eternidade ou aqui mesmo. Tá? Aqui é algo temporário, agora na eternidade é eterno, viu? Se não se arrepender aqui, na eternidade não tem como se arrepender mais não. E vitória do bem. Sempre o bem vai vencer o mal. Não tem ponto de correr não, meu irmão. Certo? Estão julgando você? Estão lhe maltratando? Estão lhe caluniando? Estão mentindo, dizendo que você fez uma coisa sem você ter feito? Não te preocupa não. Não te preocupa não, meu irmão. Existe um Deus no céu que está vendo. Existe um Deus no céu que a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós devemos um dia prestar contas. Então, o bem, sempre ele vai ter vitória no final. Tudo isso manifestado no amor de Cristo pela igreja. Cristo ama a sua igreja. A igreja é desafiada a superar as dificuldades do seu tempo, sendo fiel ao Senhor na certeza de que ele vencerá e que o mal será derrotado e a justiça divina triunfará. Um dia, ele vai vir buscar a igreja dele. O mal será totalmente destruído e a igreja, juntamente com Cristo, triunfará. Preparo para as igrejas. Apocalipse 1, de 1 a 8. As igrejas da Ásia, ao receberem as mensagens do Apocalipse, entenderam que eram palavras de direção e fortalecimento para o seu preparo efetivo para passar por toda a experiência da perseguição do seu tempo. As pessoas da Ásia que receberam as mensagens do Apocalipse, que entenderam a mensagem do Apocalipse, entenderam que era para a preparação da igreja, para que a igreja não fosse pega de surpresa. A igreja teria e terá de passar por isso, por essas perseguições, mas sabendo que o final é vitória. Foram encorajados com as seguintes declarações. Quais foram as declarações? O vencedor certamente virá. Apocalipse 1,7, que é Cristo. Ele virá com as nuvens e todo olho verá. E é a afirmativa da vinda triunfal do Senhor Jesus. Os crentes precisavam desta certeza para que permanecessem firmes na fé. Meu irmão, qualquer tribulação, qualquer perseguição, qualquer afronta que você estiver passando hoje, lembre-se, Jesus vai vir buscar a igreja. Não leve isso em consideração, não. Jesus vai vir buscar a igreja. A Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá noite. Para sempre estaremos com o Senhor. Ele revela em Apocalipse 1,8, eu sou o Alfa e o Ômega. A gente já explicou isso no início da live. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o fim. Eu sou. Declaração que revela a eternidade do Senhor desde as revelações do Antigo Testamento. Lembram lá na questão de Moisés? Quando foi para Moisés ir tirar o povo de Israel do Egito, Moisés disse, eu chego lá e digo, quem foi que me mandou? Deus disse, diga lá que eu sou e enviou você. Ou é Deus eterno. Revela que Deus é o começo, o autor e criador de todas as coisas. E como ele propõe, declara e promete coisas grandes. O Senhor afirmou que ele é o princípio e o fim, alfa e ômega, o alvo da criação. Está lá em 1 Coríntios 8,6. Então Deus, ele é tudo, meu irmão. Deus é tudo. Tá? Assim devem ser os crentes de hoje, pois em meio à perseguição, a convicção da vinda de Jesus
o fortalecerá. Os crentes de hoje, eles têm de entender isso, meu irmão. Você está passando por problema, dificuldade, perseguição, angústia. Alguém está ferindo você, alguém quer lhe derrubar. Meu irmão, bota na tua cabeça uma coisa, Jesus voltará. E quando ele voltar, você está livre de tudo isso. Isso tudo é passageiro. Jesus virá de forma inesquecível e todos o reconhecerão como Senhor. Olha que coisa interessante. Ele virá de uma forma inesquecível. Lembram quando ele estava subindo aos céus? Os anjos que o escoltavam voltaram lá para onde os discípulos estavam. Os discípulos estavam olhando, atônitos, vendo o camarada flutuar lá. Tocaram no ombro dele e disseram, está vendo esse Jesus que foi? Da mesma forma, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. E todos nessa volta, todos, indistintamente. Por isso que a Bíblia fala sobre a ressurreição de mortos. Todos aqueles que morreram, desde o início da criação, até o dia da vinda dele, todos irão ressuscitar. E todos irão olhar, e todos irão ver com os olhos carnais, com os olhos materiais, e vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Hitler, todos. Stalin, todos. Todos aqueles homens que foram cruéis com a humanidade, todos vão ter de voltar à vida e vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Será um acontecimento terrível para aqueles que tomaram parte da sua morte. Nesse caso aqui, aqueles que o transpassaram, aquelas pessoas que mataram Jesus, né? Que fizeram parte da morte dele, como também aquelas pessoas que matam a cada dia. Não matam Jesus propriamente dito, mas matam a sua palavra, matam os seus ensinamentos, matam os seus princípios. As pessoas irão ver, irão dizer, ele é o Senhor. Será ocasião de lamento para aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor, porém o rejeitaram. Quando poderiam tê-lo recebido como Salvador e Senhor de suas vidas, mas não fizeram enquanto tiveram oportunidade. Não fizeram enquanto estavam vivos. Depois da morte, segue-se o juízo. Acabou, meu irmão. Não tem mais, humanamente falando, não tem mais boquinha de dizer assim, não, eu me arrependo na morte, eu vou para o purgatório. Não tem, meu irmão. Enquanto você estiver respirando nessa terra, existe possibilidade de reconciliação com Deus. Existe possibilidade de se arrepender e de se tornar uma nova criatura. Depois da morte, não tem mais jeito. É condenação ou vida eterna. Não tem outra opção. Tá? A decisão é em vida. A nossa conclusão. O livro do Apocalipse tem grande importância na revelação divina à sua igreja. O livro divulga por meio de sua linguagem singular e carregada de símbolos para mostrar verdades sobre o dia do juízo final, a ressurreição dos mortos, sobre o inferno, o céu e a eternidade dos salvos e o destino dos ímpios. O livro de Apocalipse é para isso, para falar sobre as grandezas da palavra, as grandezas da vinda de Cristo, o que é o céu, o que é o inferno e a recompensa daqueles que morreram sem Cristo. A grande mensagem do Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o Senhor da nossa história. É a grande mensagem. No final, os justos, aqueles que foram perseguidos por justiça, pela sua justiça, pela confiança em Deus, serão recompensados. Os desastres narrados não devem ser considerados literalmente. Não podemos deixar que alguns se aproveitem, eu coloquei entre parênteses aqui, falsos profetas, de fatos que acontecem atualmente para dizerem que estamos vivendo o Apocalipse. Tem pessoas, meu irmão, se aproveitando de outras, dizendo que estamos vivendo o Apocalipse e estão simplesmente com interesses próprios. Temos de ter cuidado com isso. Deus é misericordioso e a revelação será na direção do cumprimento da vontade que conduz a história. Sua perenidade. Perenidade é o que? Eterno. Aparece em Apocalipse 1, 17 e 18, que diz assim, eu, quando vi cair aos seus pés como morto. Isso foi João, quando foi ter a revelação do Apocalipse, lá na ilha de Patmos. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele se apresenta a João como um ser eterno, como Deus eterno. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas
e que conduz toda a história para o fim que Ele quer. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 1, tá? Do nosso quarto trimestre de 2020. Estaremos, se Deus assim nos permitir, semana que vem, já ministrando a lição 2, né, da EBD, que tem por título Vocação para a Revelação. O texto base está lá em Apocalipse, capítulo 1, o verso 9, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Vamos orar encerrando, pedindo a Deus que nos ajude e nos capacite para mais um dia de trabalho, uma semana que se inicia também. Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de falar das tuas grandezas. Te pedimos, ó Deus, que as pessoas que estiveram conosco na live sejam abençoadas e as pessoas que irão ver os vídeos sejam abençoadas para a glória do teu nome também. Nos ajuda pelos nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abaixo do vídeo aqui vai ter a descrição do slide. Você que é professor da escola dominical e deseja usar o slide para a sua ministração, fique à vontade para fazer o download, tá bom? Deus nos abençoe e nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor, que Ele possa nos abençoar.